Fala galera, beleza? Galera, esse é o segundo vídeo da série Os 4 principais erros cometidos pelos aprendizes de inglês. E esse erro, na verdade, ele é induzido, principalmente induzido pela maioria dos cursos de inglês, que é conversar com outras pessoas desde o início do seu processo de aprendizagem do inglês. Essa cena é clássica, a gente chega lá no primeiro dia de aula, no curso de inglês, sabe nada. Aí o professor ele mostra algum vocabulário, depois ele mostra algumas regras gramaticais, daí então você faz alguns exercícios no livro, daí ele fala assim, pronto, agora juntem em dupla e vocês vão conversar com o seu amigo do lado. Alguém que você nunca viu na vida, tá vendo pela primeira vez. Aí a conversa é aquele hi, how are you, I'm fine, thanks, and you, I'm fine. Pronto, ninguém sabe falar mais nada. Então, essa conversa é no mínimo constrangedora. Daí quando é na segunda aula, que você tem que ir pra segunda aula, você fica assim, velho, eu não tô a fim de ir, que o professor vai me colocar pra conversar, e eu não gosto de conversar na frente de todo mundo, assim, eu tenho meio vergonha. E realmente, ninguém gosta de fazer o que não sabe. Eu gosto de comparar o aprender inglês com aprender a dirigir. Primeiro, quando a gente tá aprendendo a dirigir, a gente aprende a dirigir na autoescola, né, num percurso conhecido, com um instrutor, numa situação controlada. Só depois que você vai pra rua para refinar. Você ainda não tá 100%, mas você vai pra rua, você refina, você melhora sua capacidade de dirigir. Então depois de alguns anos, você tá dirigindo muito bem, dirigir pra você é uma coisa natural e fácil. Certo? Agora, imagine se no primeiro dia que você vai aprender a dirigir, o seu pai pega você, leva pra rua direto. Duas coisas podem acontecer. Você pode causar um acidente e morrer, pronto, acabou a história. Ou você pode estar numa ladeira, deixa o carro morrer e fica todo mundo atrás buzinando e seu pai gritando aqui no ouvido e você tentando ligar o carro e o carro morrendo e passa alguém do seu lado e xinga você. Então essa situação ela pode ser muito traumatizante e ela é para a maioria das pessoas que passam por ela. Então fica muito mais difícil depois esse cara querer ir lá de novo para aprender a dirigir depois de uma situação dessa, certo? Com o inglês, isso é bem semelhante. Você vê que essa situação de falar no início causa meio que um traumazinho que já faz você relacionar a ir às aulas de inglês com uma coisa ruim, negativa, que vai te expor a uma situação que você desconfortável, que você não gosta, certo? Mas além disso, eu falo que conversar desde o início te atrapalha pelo seguinte fator. E para exemplificar isso, eu vou mostrar uma coisa que aconteceu comigo na Inglaterra. Eu passei um ano na Inglaterra fazendo experimentos do meu doutorado. E eu passava o dia inteiro trabalhando no laboratório com um cara que é da Índia. E assim, os indianos, quando eles falam inglês, eles falam um R que não existe no inglês, né? Que é o R. Esse som não existe no inglês. E eles falam isso o tempo todo. Só que aí no final do dia, depois de passar o dia todo com ele, eu me pegava falando com esse R também. A gente fala, aí você fala, pô, que estranho isso acontecendo no inglês. Não é só no inglês não, isso acontece em português também. Quantas vezes, eu sou do interior da Bahia, quantas vezes eu não vi os meus amigos irem do interior da Bahia para Salvador, passa 2, 3 semanas lá, e quando eu volto, eu já vou estar falando assim, com sotaque meio de Salvador, ó, aquele amigo que passa 2 meses em São Paulo, lá e volta falando porta, certo? Ou seja, o inglês, né, o inglês, ou nesse caso, o português, o inglês das pessoas às quais você vai estar exposta, vai influenciar muito a sua fala. Por isso que colocar o aluno para conversar no início, né, quando você conversa lá no início, você está se expondo ao pior inglês do mundo, que é o inglês do seu amigo. E ele está exposto ao pior inglês do mundo, que é o seu. Então, assim, para o processo inicial de aprendizagem de inglês, não se preocupe em falar, principalmente conversar com outras pessoas. Pode até falar sozinho, mas não se preocupe, fique relaxado. Só foque em compreensão, melhorar a sua capacidade de compreensão, aumentar o número de palavras na sua cabeça. Que se você pensar de novo, olhe para trás como você aprendeu português. Você primeiro passou 1, 2 anos só observando ali, ó, na manha. Observando sua mãe pegava a bola e falava, aqui, Luquinhas, bola. Bola, eu acho que ali é bola. Só pensando aqui, ó, acho que ali é bola, bola. Aí, no outro dia você esquecia o que era bola, ela mostrava de novo, bola. Aí você, opa, é bola, certeza, ali é bola, pai. Certo? E aí, você foi acumulando uma quantidade de vocabulário na sua cabeça, até que um certo dia, você, depois de alguns anos, já conseguia compreender tudo que sua mãe falava. E aí você falou a primeira palavrinha, papá, mamã. Depois dessa palavra, você vê que
o crescimento do vocabulário, né, da fala da criança, ela aumenta exponencialmente. Então, em 6 meses, ela já está falando quase tudo. Por quê? Porque ela passou anos acumulando uma quantidade de palavras suficiente para que depois ela começasse a linkar essas palavras. Mas se você não tem as palavras ainda, se você ainda não tem essa compreensão, fica muito complicado para você falar e eu acho que é até desnecessário. Beleza? Então, quem gostou desse vídeo, por favor, clica aqui em gostei, se inscreve aqui no canal, curte a fanpage e se você tiver 1 ou 2 minutos mais, por favor, preencha o questionário que está aqui. Eu vou colocar no link aqui na descrição, porque esse questionário está me ajudando muito a definir o perfil das pessoas que me seguem, o perfil das pessoas que aprendem inglês. Beleza? Isso está me ajudando demais. Então, vejo vocês no próximo vídeo com o terceiro erro mais cometido pelos aprendizes de inglês. Falou!